Boa tarde, amigos. Estamos ainda observando os acontecimentos referente ao Covid-19, né? Existe muita histeria coletiva, existe a mídia toda tentando destabilizar o governo, fazendo todo um alarde, sendo que, pelo menos no Brasil, nós ainda não temos uma situação de calamidade. E as medidas que eles estão propondo de completo fechamento são medidas arbitrárias, medidas fascistas, ditatoriais, né? Um isolamento do grupo de risco resolveria a situação com algumas medidas de precaução, né? Mas vejam que tudo também, o bom senso da população também contribuiria. Mas vamos analisar essa situação. De onde é que veio esse vírus? Esse vírus veio da China. E a responsabilidade, todos sabem, do governo chinês, do Partido Comunista, que é governado por um partido comunista, ou seja, de comunista a gente não pode confiar, todos nós sabemos. A China está querendo tirar o lugar dos Estados Unidos de potência mundial e econômica, né? A esquerda do Brasil está se aproveitando dessa situação, está politizando esse assunto, né? Adotando medidas para criar o caos, desestabilizar o governo. Mas mais importante do que isso é o que as pessoas não estão notando. Essas medidas elas estão sendo adotadas a nível mundial, seguindo ordens do Ministério, do órgão ministerial da saúde, órgão mundial de saúde, perdão, que é também, segundo o premier japonês, declara, é um órgão chinês. A ONU já é um órgão comunista, né? Isso não sou eu que estou falando, não é teoria da conspiração. Isso é com base em fontes. E eu vou citar aqui o The Naked Communist, o comunista nu, de um ex-agente da CIA, né? Eu não me lembro agora o nome dele, mas é um livro muito famoso. Ele relata isso, que desde a Guerra Fria a ONU já era comunista. Então, nós estamos à beira de um governo mundial único e eles estão testando as pessoas para ver até onde as pessoas aceitam essas medidas ditatoriais. Nós temos aqui verdadeiros atos ditatoriais e fascistas, dignos do livro 1984 de George Orwell, uma verdadeira distopia, né? Nós temos aqui idosos sendo presos, pessoas sendo obrigadas a fechar seus comércios, né? Os governos não estão nem aí para a fome, para a economia. Nós estamos tendo desabastecimento já, nós estamos tendo verdadeiros atos de truculência, e o pior, muitos idiotas úteis compactuam com isso, sem saber que as suas liberdades civis estão cada vez sendo cerceadas por burocratas. Esses são testes que estão sendo feitos para a implantação de um governo mundial, para ver até onde as pessoas aceitam. E muitas pessoas compactuam, porque é o que eu sempre falo, o diabo ele nunca diz para você defender as obras dele, não, ele diz que é para o bem, mas só que ele desvia, é uma falsa felicidade, é um falso bem. Mas por trás existe todo
uma má intenção, uma malícia. É o que o diabo faz. O diabo não vai falar para você adorar ele, mas ele vai te desviar do verdadeiro caminho, do verdadeiro bem. É o que os governos fazem. Eles não vão dizer que estão fazendo isso simplesmente porque eles querem. Não, eles estão fazendo isso para defender a sua vida. Vejam, para um bem maior. Mas, no fundo, o que eles querem é controlar as pessoas. É um Big Brother mundial. Esta é a verdade. E eles estão testando cada vez mais as pessoas para ver até onde, né, as pessoas aceitam. E, pasmem, muitas pessoas aceitam. Muitas pessoas aceitam que suas liberdades sejam cerceadas por um bem maior. É o que eu digo. A democracia, ela leva a isto. Essas mesmas pessoas que fazem isso, elas são democratas. Elas se dizem democratas. Elas fazem isso em nome da democracia, para um bem maior. Você, meu amigo, você é apenas o indivíduo é apenas um meio para um fim. O indivíduo é sacrificável, né? Em nome da humanidade, né? Em nome de entidades abstratas, do coletivo, o indivíduo ele é sacrificado. É assim que o comunismo é aplicado. É assim que o comunismo... E com entidades que a gente nunca viu falar, com órgãos que a gente nunca ouviu falar na vida, e nem sabe quais são os interesses que tem por trás desses órgãos, né? Nós temos especialistas aqui falando o contrário. Claro, Bolsonaro, ele está na contramão desses globalistas. Ele está, mas ele ainda não teve o pulso firme de enfrentar essa gente. Essa gente, eles não têm escrúpulos para o poder. São verdadeiros sociopatas. Eles querem o poder, eles querem testar, eles querem a sua liberdade, eles querem acabar com a família, eles querem acabar com a célula máter da sociedade, que é a família. Querem acabar com as liberdades individuais, com a religião. Já estão proibindo até missas, até cultos religiosos. É assim que o comunismo é instaurado, sob um pretexto de um bem maior, do coletivo, do bem comum. Tudo como diz aquele ditado, é fácil amar a humanidade, difícil é amar o seu próximo, o indivíduo que está do lado, o ser humano, né? Então, em nome do coletivo, em nome do bem comum, em nome da humanidade, né, falando através de entidades que não representam a maioria dos médicos, não representam a maioria das mulheres, não representam a maioria dos homossexuais, os comunistas, os globalistas, eles vão impondo as suas vontades e cerceando as liberdades, para cada vez mais ficarem no poder. Eu não tenho dúvida que isso aí é uma implantação no governo mundial. Não tenho dúvida. E o próprio presidente da China já declarou que está na hora da China assumir o seu poder de protagonista. Meus amigos, nós estamos vivendo horizontes negros. Não estou minimizando aqui a doença, mas eu pergunto, gripes, pandemia, todos os anos nós temos. Agora, essas doenças, elas estão sendo usadas para cercear liberdades, as liberdades dos indivíduos, elas não podem ser cerceadas. Não podem ser cerceadas. Cada indivíduo, né, como o próprio diretor da Organização Mundial de Saúde falou, ele tem que ser considerado.
Então, eu fico aqui pasmo e triste ao saber que existem muitos escravos, muitas pessoas que defendem essas medidas, que estão aptos a viver em um sistema comunista. Sim, pasme. A lavagem cerebral foi tão grande na cabeça dessas pessoas que elas abrem mão das suas liberdades, da sua própria vontade, dos seus interesses, para seguir o que burocratas decidem. Agora não vão ser mais nem burocratas nacionais, vão ser burocratas globalistas. Vai ser uma ordem mundial única, que vai ser muito pior. As pessoas têm que abrir. Isso aqui não é teoria da conspiração. Isso aqui nós estamos falando de política internacional. Nós estamos falando de fatos. E é o que está acontecendo. Pessoas estão sendo presas. O governador Dória inclusive roubou de empresas máscaras, né? E qualquer tipo de medida totalitária pode ser aplicada. É assim que é feito nos países comunistas, em nome do bem comum. O indivíduo não é nada. Então, amigos, para quem achava que era muito difícil nós chegarmos num comunismo, não é difícil. Ainda mais em um Estado gigante do jeito que nós temos, onde o Estado ele intervém e controla a economia, a atividade privada, a vida privada das pessoas. O comunismo ele é muito mais fácil do que vocês imaginam. Então, meus amigos, é isto.